Camarote? Perfeito. Sua Excelência? Bem-vindo. Muito boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito e aproveitar esse instante para parabenizar a gestão na Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo desembargador Penteado, uma gestão aí que se consagrou pela iniciativa de estar sempre procurando melhores formas para aperfeiçoar os magistrados da 4ª Região, e que os cursos oferecidos, certamente, além de aperfeiçoarem individualmente cada um no exercício das suas funções jurisdicionais, certamente também auxiliaram aqueles que participaram nos concursos de promoção que foram levados a cabo nos últimos tempos. Também agradecer a presença aqui dos desembargadores Otávio Pamplona, Dr. Joel Paciornik, entusiasta da execução fiscal e do planejamento no Poder Judiciário. Igualmente, ao Alcides Vettorazzi, nosso anfitrião nessa data, pela acolhida tão boa, aos amigos da imagem, na pessoa da Cristina, que sempre tão bem recebe todos os colegas, e cumprimentar a todos os amigos, conheço quase todos aqui nessa plateia, na pessoa do nosso ex-presidente da JUF, o Gabriel Vedi, e do meu presidente, Antônio César Bochinek, presidente da APAJUF, que, em nome de quem cumprimenta todos os amigos e colegas presentes aqui nessa ocasião. Eu venho conversar aqui com vocês, um bate-papo entre amigos, para trazer umas breves reflexões sobre a execução fiscal. E eu queria pontuar essas nossas reflexões em dois campos muito distintos, que é a situação atual, como a execução fiscal ela é gerida hoje, e uma segunda análise, como ela pode ser gerida amanhã. Essa reflexão sobre como ela é gerida hoje vai se pautar basicamente sobre a gestão dos processos físicos, que é a realidade hoje que muitas varas ainda se encontram. Muitas varas ainda gerem processos físicos de execução fiscal, com todo aquele trabalho, aquele tempo morto, perdido durante a tramitação. Mas temos que nos preparar também para o futuro, que se avizinha muito próximo, que é o tratamento da execução fiscal, a sua gestão no âmbito do processo eletrônico. E para isso, eu trarei para vocês, na segunda parte dessa exposição, um projeto que nós desenvolvemos na Vara de Execuções Fiscais de Maringá, que é a elaboração de novas interfaces para o EPROC. Nós já apresentamos essa proposta para a Corregedoria e venho aqui então como um caixeiro viajante trazer de novo essas ideias, para que, quem sabe, caso os colegas gostem dessas ideias, a gente possa levar a cabo numa verdadeira Wikipédia processual, todo mundo colaborando um pouco, e quem sabe o núcleo de informática do tribunal conseguir transformar o nosso EPROC, que é muito bom, não tenho dúvidas que é o melhor do Brasil, mas deixá-lo ainda melhor, com uma interface mais usável assim, para o usuário, mais agradável e com mais interação e, o que é importante, muito mais automação. Porque não é importante para nós hoje termos apenas servidores inteligentes fazendo trabalhos burocráticos. Nós temos que ter servidores inteligentes fazendo trabalhos inteligentes e deixar que o trabalho burocrático e a automação processual seja feita pelo EPROC. E hoje, infelizmente ainda, o processo eletrônico da 4ª Região caminha para a automação, mas ainda por ser uma ferramenta genérica, ainda falha na automação para diversas especificidades processuais. Então, é como uma analogia que foi apresentada pelo Dr. Joel Paciornik num encontro na Corregedoria. Nós temos hoje um machado
para cortar diversos tipos de lavouras. Nós podemos cortar uma floresta, onde o machado vai servir muito bem, mas o machado também servirá para cortar um canavial, onde ele não é tão útil assim. O que nós precisamos então é diferenciar os campos de atuação do EPROC e em cada campo desse, na medida do possível e da tecnologia, tentar customizar para que os juízes, os servidores e os demais usuários possam ter uma utilização mais ampla, mais efetiva, mais eficaz, e ele consiga ser mais inteligente, mais automático, mais eficaz e eficiente nas suas funcionalidades. A situação atual da execução fiscal hoje no Brasil. Então eu trago para vocês aqui, nesse primeiro slide, uma exposição de motivos que é de 2006, baseado no estudo de 2006. Essa exposição de motivos dizia que, em média, a fase administrativa de uma execução fiscal durava 4 anos para ser concluída e a fase judicial 12 anos. Todavia, menos de 1% do estoque da dívida, que naquela época era de 400 bilhões de reais, ingressava nos cofres públicos anualmente por intermédio da execução fiscal. Isso considerando os leilões e os parcelamentos. Em 2011, o estoque da dívida ativa já era de quase 1 trilhão de reais e a arrecadação foi de apenas 3,6 bilhões nas execuções fiscais. O CNJ elaborou um estudo recentemente, e nesse estudo, chamado Execução Fiscal no Brasil e Impacto no Judiciário, ele concluiu que aproximadamente 60% dos processos de execução fiscal vencem a etapa de citação. Ou seja, 40% dos processos não chegam sequer à fase de citação. Desses com citação, 25% de 60%, então 15% daquele montante total, chegam até a penhora. Dos que chegam à penhora, que já é um percentual muito reduzido, apenas 16% dessas penhoras acabam resultando em leilão. Também se concluiu no estudo que 47% dos processos ocorre pelo menos uma tentativa inexitosa de citação. Em 46% das tentativas de citação por AR são exitosas, contra 47,1% das tentativas por oficial de justiça e 53% de tentativas de citação por edital. Então, pode-se perceber que a citação por AR ainda, considerando o baixo custo dela, é um meio efetivo de citação e que concorre em igualdade de condições na citação por oficial de justiça. Como eu disse, em 15% dos casos a penhora de bens, em somente 33% dessas penhoras resulta da apresentação voluntária de bens pelo devedor, ou seja, o devedor é citado e ele mesmo toma a iniciativa de nomear bens a penhora. Só que apenas 2,6% das ações de execução fiscal resultam em algum leilão com ou sem êxito. E do total de processos, o leilão gera recursos suficientes, e aqui vem o cálculo, para satisfazer o débito em apenas 0,2%. Então, tirando a parte do parcelamento, tirando a parte do pagamento espontâneo, quando há leilão, apenas 0,2% dos leilões conseguem satisfazer integralmente o débito executado. Podemos perceber então que o grau de sucesso das ações de execuções fiscais é relativamente alto. Em 33%, quase 34% dos casos, a baixa ocorre em virtude do pagamento integral da dívida, índice que sobe em 45% dos casos em que houve citação pessoal. Então, daquele universo onde houve citação, em 34% dos casos, a parte vem e paga a dívida, seja pelo pagamento espontâneo, seja ainda pelo leilão que satisfaz toda aquela obrigação, seja ainda pelo parcelamento que é cumprido até o seu final. Isso é importante porque, se der tempo, eu vou trazer para vocês também um programa de parcelamento que nós desenvolvemos, onde nós conseguimos arrecadar com o parcelamento mais do que arrecadávamos com os leilões. E a vara de Maringá, ela entre 2006 e 2010, foi a vara do Paraná que mais arrecadava com leilões, apesar do seu baixo número de processos em relação às demais varas. Tudo em razão
da gestão da execução fiscal. Agora, um dado preocupante: a extinção por prescrição ou decadência é o segundo principal motivo de baixa da execução fiscal, respondendo por quase 28% dos casos. Ou seja, a execução fiscal é extinta, vou fazer um gráfico daqui a pouco, quase 1/3 dos casos em razão do reconhecimento da prescrição ou decadência. Isso por vários motivos, mas principalmente em razão da prescrição intercorrente, naqueles casos de suspensão do artigo 40, onde o processo foi parado por mais 5 anos, sem qualquer atividade da Fazenda Nacional. No universo dos executados que aderem a algum tipo de programa de parcelamento, quase 65% cumprem integralmente com as obrigações pactuadas. E se nós formos ver, mesmo no âmbito do parcelamento judicial, que é um programa desenvolvido, esse índice se mantém constante, e é por isso que muitas vezes o parcelamento judicial é melhor do que a realização de leilões, porque ao invés de expropriar um bem da empresa executada, é possível que o juiz consiga trazer a empresa que queira voltar para a legalidade, pagando prestações compatíveis com o seu faturamento e assim, num prazo de tempo razoável, pagar a sua obrigação fiscal e conseguir, como se diz em linguagem popular, limpar o seu nome, que é, ao contrário do que a gente pensa, o que muitas empresas, muitos executados realmente necessitam, querem e desejam. Eu tive uma experiência muito importante com as audiências de conciliação fiscal que eu realizei na Vara Federal, porque até então não era comum execuções fiscais realizarem audiência de conciliação. E a partir daquele momento em que eu ficava frente a frente com o executado, eu conseguia perceber que muitos executados, o desejo deles, apesar da empresa estar extinta, era conseguir voltar para a legalidade, era conseguir, entre aspas, limpar o seu nome. E para isso eles sacrificavam até a economia familiar, sacrificavam bens para poder liquidar aquela obrigação em casos que sequer era possível um parcelamento administrativo. E a gente percebia assim, a boa vontade daquelas pessoas que durante muito tempo tentaram gerar empregos, fazer a economia crescer, mas que por motivos diversos não conseguiram que o seu empreendedorismo resultasse num sucesso efetivo. E aí, levados à bancarrota, ficavam naquele limbo, onde o nome sujo, uma execução sendo movida numa vara federal, muitas vezes com redirecionamento contra o sócio, numa situação que muitos deles me confessavam que prejudicava até o relacionamento familiar. Porque quando a esposa, filhos, etc., recebiam citações em casa, acabavam por desagregar o núcleo familiar. E é algo que para a gente, e para muitos juízes, talvez passe despercebido, porque lidando com o papel, muitas vezes podemos esquecer o lado humano daquela relação processual, mas aquele lado humano existe. E aquele lado humano, muitas vezes, o que ele mais precisa é de condições necessárias para poder quitar as suas obrigações, para poder, como muitos deles me diziam nas audiências de conciliação, deitar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade, sem saber que está com, entre aspas de novo, um nome sujo na justiça. E essa experiência eu só tive depois de muitos anos de magistratura e depois eu comecei a enfrentar nas audiências de conciliação da execução fiscal o executado, que para mim até então era um número, mas com as execuções se tornaram para mim pessoas efetivas, pessoas com anseios, pessoas desejosas de resolver uma situação pelas quais eles foram até inadvertidamente colocados. Depois do CNJ também tem o estudo do IPE. O estudo do IPE traz dados também estarrecedores sobre a execução fiscal. Diz o estudo do IPE, nos processos onde houve citação, o percentual de constrição resultou em pouco volume. No concernente à oposição à execução, ou seja, embargos, o quadro detectou o seguinte: em quase 90% das execuções não há defesa dos devedores. Não há defesa dos devedores. E aí, esse dado é importante também, de que 90% não há defesa dos devedores, porque eu vou trazer para vocês um dado comparativo entre a citação, entre a redação de penhora online e o Bacen Jude, antes ou depois da citação. Os resultados são assombrosos, em formas de discrepância, são discrepantemente assombrosos, e mostra que, tirando aqui a carga valorativa, tirando aqui a ideologia de cada magistrado em relação à execução fiscal, mas que
a penhora online, considerando que 90% dos casos não há defesa, pode se transformar um instrumento efetivo para a realização da justiça fiscal, seja lá o que esse termo possa significar para várias pessoas. Então, transferindo para os gráficos as informações que eu trouxe aqui, em termos de penhora, em percentual, 83% é o quadro em vermelho, a fatia em vermelho, as penhoras restam infrutíferas. As penhoras realizadas, 11% do universo de execuções, a apresentação voluntária de bens, 1,7%, e a apresentação voluntária e penhora, 3,5%. Embargo de execução. Então nós temos ou omissão de executividade. Em 90% dos casos, aproximadamente, não houve nenhum tipo de defesa do devedor. Em quase 6% existiram embargos de execução. E exceções para executividade, 3,7% aproximadamente. Ambos os instrumentos, pré-executividade e embargos, em cerca de 0,7%. O leilão, em percentuais, no âmbito do universo das execuções fiscais estudadas pelo IPEA, em 97% dos casos, quase não ocorreram leilões. Em 2,6% dos casos, os leilões foram realizados. Motivos da baixa da execução fiscal, segundo os dados do IPEA, que em alguma medida às vezes discrepam dos dados do CNJ, mas em grande parte eles são harmônicos. Então, motivos da baixa das execuções fiscais: por pagamento, quase 34%, extinção sem julgamento de mérito, 11,5%, 17% em razão de cancelamento da CDA e quase 30% em razão da extinção da prescrição ou decadência. E temos ainda a remissão administrativa em quase 8% dos casos. E pós-pagamento, conversão em renda ou parcela única, equivale a 14%, seja pela penhora online, seja pelos valores depositados em parcelamento. Não, perdão, mais penhora online mesmo ou depósito. 14%. Em 12,3%, cumprimento do parcelamento. A adjudicação da fazenda, embora rara, existe, 0,3% dos casos estudados correspondem à adjudicação feita pela Fazenda Nacional. E depósito nos autos, 7%. Eu tenho um caso julgado que tratava justamente de uma adjudicação. Isso me chamou a atenção em razão de um expediente que tem sido utilizado por muitos advogados para frustrar a execução fiscal. E qual que é esse expediente? A partir da reforma do CPC, é permitido ao exequente, então, adjudicar os bens do devedor. Então, em muitos casos, e eu constatei isso em vários casos, onde havia uma execução fiscal tramitando, o advogado do executado ingressava com uma ação de execução baseada em uma nota promissória ou algum título extrajudicial na Justiça Estadual. Na Justiça Estadual, ele indicava um bem a penhora, o juiz determinava a penhora e ele ia lá e realizava a adjudicação daquele bem. Adjudicado o bem no âmbito da execução fiscal, transitava em julgado e aí o juiz oficiava a Fazenda Nacional, ou melhor, a Justiça Federal, onde existia lá uma penhora sobre aquele bem. E ficava aquela controvérsia, uma adjudicação feita na Justiça Estadual, uma penhora anterior realizada na Justiça Federal. E em alguns casos, onde houve recurso do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça confirmou que a adjudicação era legítima. E aí os autos depois subiram até o STJ e não tivemos nenhuma solução para essa situação ainda, onde concorre uma adjudicação feita pelo exequente particular numa execução fiscal estadual, concorrendo com uma penhora anterior realizada pela Fazenda Nacional numa execução fiscal na Justiça Federal. Então, está para ser decidido no STJ ainda, nos casos que eu analisei, não há uma solução ainda, mas esse expediente tem se tornado comum, e ele praticamente repete
aqueles expedientes trabalhistas, onde o devedor encontrava um laranja que entrava com uma reclamatória trabalhista, ele chegava na audiência trabalhista, confessava o débito, sim, realmente eu confesso que esse empregado trabalhava 24 horas por dia, não dormia, não tinha férias, eu pagava 30 vezes a mais para ele fora da carteira de trabalho, confesso tudo. E para pagar ofereço um bem à penhora, coincidentemente, aquele bem que já estava penhorado na Justiça Federal. E aí, o trabalhador, autor da demanda da ação trabalhista, aceitava aquele bem, extinguia essa reclamatória trabalhista, crédito alimentar, expedia um ofício para a Justiça Federal, onde o crédito preferia o crédito fiscal, e tudo isso acabava numa grande celeuma, que os juízes federais muitas vezes enviavam ofício acusando de fraude, mas quase sempre a solução era dada em benefício do trabalhador, ainda que sem uma instrução probatória definitiva no âmbito da Justiça do Trabalho. Isso aconteceu muitas vezes, e esse expediente agora da Justiça Estadual praticamente repete esse mesmo expediente, e os juízes da execução fiscal têm que ficar atentos. Mas, diante desse quadro, onde a gente percebe a total e real ineficácia do processo de execução fiscal para conseguir receber os tributos sonegados, nós podemos tentar entender o que acontece, quais são as causas da falência do processo de execução fiscal. E eu posso parecer repetitivo, porque sempre falo as mesmas coisas, mas o diagnóstico que eu faço da falência da execução fiscal é, primeiro, o quádruplo grau de jurisdição. Muitas vezes processos de execuções fiscais são julgados até pelo Supremo Tribunal Federal, e muitas vezes com siglas denotando aqueles recursos que são praticamente ininteligíveis, que são várias sílabas: embargo de infringência, embargo de divergência, agravo de instrumento, em recurso extraordinário, que chegam no Supremo e demandam uma solução. Um outro ponto muito importante, muito preocupante, que é a jurisprudência caminha por uma sacralização, eu já digo que está pacífica, quase, com raríssimas exceções no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por uma sacralização jurisprudencial do patrimônio do devedor em detrimento do credor. E para mim, particularmente, é muito difícil entender isso, porque a gente parte numa execução fiscal de uma dívida líquida e certa, de alguém que não pagou seus tributos, de alguém que foi autuado, depois defender no âmbito administrativo, e aí chega no âmbito judicial a toda aquela gama de proteção do devedor em prejuízo de verbas que seriam usadas para satisfação das necessidades primárias do Estado. E isso decorre também de uma interpretação da lei que não é de hoje, é muito antiga, que é guiada por uma ideologia de demonização do Estado. Isso vem lá desde a Idade Média, onde o Estado era considerado o inimigo número 1 dos cidadãos. Eu percebo de votos e de sentenças que os juízes ainda entendem o cidadão como um ser oprimido em face daquele grande leviatã que é o Estado, e acabam otorgando ao cidadão garantias processuais que só são otorgadas ao réu no processo criminal, praticamente importando do processo crime as garantias e princípios típicas de alguém que sofre uma pena para alguém que tem que pagar um tributo, como se não fosse um tributo um dever cívico de todo cidadão. Que é o tópico a seguir, que é também a interpretação da lei tributária a partir da concepção de que o tributo é uma pena e não um dever cívico. E, somado a tudo isso, a gente percebe também uma atitude passiva do magistrado frente a um processo em que a imparcialidade diretiva atenta contra a realização do direito do credor. Então, volta aquela reflexão: o que é a justiça, o conceito, o valor justiça no âmbito de uma execução fiscal? Eu sei que rios de tinta já foram derramados para escrever o que é justiça, mas e na execução fiscal? Será que todos aqueles princípios do sulco-ig, dar a cada um que é o que é seu, vige também na execução fiscal, onde se parte do pressuposto de que alguém deve e de que alguém precisa receber? Parece muito simples quando se trata de tributo, porque muitas pessoas estão impregnadas ainda pela concepção de que o tributo é uma pena. Mas vamos transferir esse raciocínio, e aqui até há uma certa esquizofrenia na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vamos transferir o raciocínio para o âmbito do credor privado, aquela pessoa que fez um dono de uma oficina mecânica, onde realizou a prestação de um serviço,
às vezes parou todos os seus outros expedientes, recebeu o pagamento para consertar uma BMW com um título de crédito, um cheque, e aí vai executar o cheque não tem fundos, o devedor transferiu os bens no nome de outras pessoas, e aí o que ele gastou para consertar a BMW, o capital investido não consegue mais girar, o título é ineficaz, o juiz não decreta a penhora online, porque é muito gravosa para o devedor, o juiz não penhora o veículo, que é o instrumento de trabalho daquele devedor, o juiz não entra na casa daquele devedor, porque a televisão não é um bem mais supérfluo, de 47 polegadas, é um bem essencial para a vida dele, e tudo fica como está, e o dono da oficina continua naquela situação dele, né? Isso aí chega no STJ, e muitos dos ministros do STJ, às vezes julgam, pensando nesse caso, e alguns dos precedentes voltados à execução privada, acabam valendo para a execução fiscal, a execução do dinheiro público. E essa esquizofrenia está patente, está latente, há um conflito muito grande de interpretações, porque muitas vezes a ideologia de demonização do Estado, o tributo como pena, fica frente a frente com essa realidade do credor privado, onde a justiça real é feita quando se ingressa no patrimônio do devedor, tira dele o que ele deve e devolve ao devedor, e mais importante, no prazo mínimo, no prazo que seja possível aquela pessoa que realizou o serviço conseguisse ressarcir o dinheiro despendido com seus acréscimos. Então essa realidade está presente ainda, esse conflito latente, né, na jurisprudência do STJ entre o que fazer com a execução privada e se aplicar os princípios que devem ser aplicados na execução privada, como se comportar em relação à execução fiscal, que ainda é regida por uma ideologia onde o tributo é visto como uma pena. Salvo raríssimas exceções, há precedentes do ministro Mauro Câmara do STJ, que ele alude pela primeira vez na história do STJ ao dever fundamental de pagar tributos como uma linha interpretativa para se guiar a execução fiscal. E nós, no âmbito das nossas varas, o que nós podemos fazer para tornar a execução mais efetiva, para fazer com que aquele caos retratado pelo estudo do IPEA, retratado pelo CNJ, possa mudar, possa ser mais justo para com a fazenda pública? Nós temos 3 opções, né? A primeira, um planejamento estratégico. A segunda, uma gestão processual voltada para a eficácia. E a terceira, e tão importante quanto, que é uma mudança de concepção do juiz, uma vertente jurídica baseada numa interpretação das disposições processuais mais guiadas pelo conceito de tributo como um dever cívico, do que por um tributo como uma pena imposta aos cidadãos. No âmbito do planejamento estratégico, eu sei que essa é a parte mais difícil, porque demanda do juiz, que não é preparado para administrar. Muitas pessoas aqui passaram no concurso e terminam a noção de planejamento estratégico, elas são jogadas numa vara e têm a função de administrar, e muitas vezes é difícil isso. Ela tem que lidar com os servidores, ela tem que pôr função, ela tem que tirar a função, ela tem que enxergar o quadro da vara, ela tem que saber ler o ser humano para saber qual é a aptidão daquele ser humano, saber onde ele pode ser mais eficiente para a vara federal. Isso é muito difícil. Eu sei que tem juízes que chegam numa vara federal, entram no gabinete, ficam lá o dia inteiro e saem sem conversar com outras pessoas. Não dizem nem bom dia, boa tarde, boa noite para os servidores da vara. Só falam com o diretor e olha lá. Né? Isso o juiz vai aprender com o tempo, porque ele tem que passar, conversar com cada servidor, entender cada servidor, saber que cada servidor é um ser humano, cada servidor tem suas angústias, saber que muitas vezes um servidor passa, não cumprimenta o outro, e aquele servidor que não foi cumprimentado cria uma animosidade com aquele que não cumprimentou, e aquilo gera um caos na vara, porque durante muito espaço, muito tempo, eles não se olham, não passam serviço um para o outro, não transferem conhecimento, por causa de uma animosidade. Às vezes o juiz da vara sequer faz uma pesquisa de qualidade para saber como anda a administração da vara. Ele acha que o diretor dele, ele monopoliza tudo que acontece na vara, mas ele se esquece que muitas vezes o diretor só diz para ele o que ele quer ouvir. E ele não se preocupa em saber por que há um estresse muito grande em determinados setores, por que setores funcionam melhor, setores funcionam pior. Isso tudo é um exercício muito grande por parte do juiz, nem todos são talhados para isso, e aqueles que não são talhados, como eu, que não sou talhado para essa atividade, pelo menos que tenham um bom senso de encontrar um diretor de secretaria que seja talhado para essa atividade e consiga criar uma harmonização da vara que prestigie o funcionamento e a eficácia da jurisdição.
Mas em termos de planejamento estratégico, que é o que se ensina nos livros, eu vou dar aqui uma breve pincelada, mas demanda, claro, um estudo, porque são anos e anos de teoria sobre administração geral e administração da justiça em particular, e que demandam a apreensão de alguns conceitos. Mas, por exemplo, um juiz de uma vara, ele pode, e num gabinete também, um desembargador ou um ministro, como eu sei que tem ministros e desembargadores que procuram receber aquele certificado ISO 9000 de eficiência no seu gabinete. Mas o juiz tem que ter, por exemplo, realizar um planejamento estratégico da vara, baseado em diretrizes que sejam pertinentes à situação da vara dele, criar um comitê para avaliar os resultados e refazer um diagnóstico. Eu dou aqui um exemplo. Como é que pode ser feita uma diretriz? No âmbito da execução fiscal. Então, a minha diretriz é o setor execução fiscal. Qual que é o objetivo estratégico da minha vara? Aumentar a eficácia dos leilões. Esse é o objetivo estratégico. Qual que é a meta? A meta da minha vara? Aumentar a arrecadação em 50%. Tudo bem. Quem é o responsável pela meta? Tem que se atribuir responsáveis pela meta. No caso, o Anderson, responsável por essa meta. Qual que é o plano? Não basta ter uma meta, tem que ter um plano para melhorar. Qual que é o plano? Melhorar a divulgação. Como se melhora a divulgação? Esse plano tem várias ações. Então, pode ser divulgar em redes sociais. Pode ser publicar outdoors na cidade com patrocínio dos leiloeiros. Pode ser distribuir folders nas associações, nas reuniões das associações comerciais. Pode ser realizar audiências públicas com potenciais interessados. São ações dentro de um plano, dentro de uma meta, dentro de um objetivo estratégico. Quem deve realizar aquelas ações? Aí o juiz deve atribuir. Então, no caso, como exemplo, então todos os servidores deverão postar notícias do leilão que serão realizados nas suas redes sociais. Então, o início, dia 5 de 6 de 2013, término, 24, está errada a data, 24 de 6 de 2013. Tem um período de começo e fim para poder ser avaliado o resultado. Comparando então o resultado com base nessa ação, o juiz vai perceber se aquele planejamento que ele fez foi ou não efetivo. Eu dei apenas um exemplo. Dentro de uma vara, são vários setores que podem ser objetos de planejamento. O juiz deve planejar cada setor de sua vara. O atendimento ao público. Ele pode elaborar suas metas de atendimento ao público. Pode realizar pesquisas de satisfação do usuário. Saber se ele foi atendido, se foi bem atendido, qual a nota que ele dá para o atendimento. Saber se existiam mais pessoas no balcão quando ele foi atendido. Saber se o atendimento foi no prazo razoável. Saber se foi atendido naquele momento ou se pediram para ele voltar mais tarde. São pesquisas que o juiz deve fazer para saber como está a sua prestação jurisdicional. Porque a prestação jurisdicional daquela unidade jurisdicional não se esgota com a aprovação de sentença. Aquela atividade jurisdicional, ela engloba objetivos muito maiores. Ela tem a ver com a satisfação dos demandantes, tem a ver com o atendimento ao público, com o atendimento dos advogados. Tudo isso é a gestão de uma vara. Não é apenas o juiz se trancar no gabinete e ficar dando sentença. Isso não é gestão. Isso é atividade jurisdicional pura e simples. E nós sabemos que muitas vezes assessores realizam muito bem essa atividade jurisdicional. O juiz tem que pensar macro. O juiz, como disse o ministro Noronha, é um executivo. O juiz federal é um executivo do processo. Ele tem que gerenciar aquela unidade como se fosse uma empresa. Ele tem que mostrar resultados. Ele tem que atender o cliente, que é o público. Ele tem que ter pesquisa de satisfação para saber se a vara dele presta ou não um serviço digno com a remuneração, com o custo daquela unidade. Porque o processo tem um custo e é muito alto. Então, tem que saber se esse custo do dinheiro público está sendo bem empregado ou não, e o juiz naquela unidade é responsável por isso. Agora, saindo do âmbito macro e entrando na micro-relação da vara na gestão do processo. Então, o que eu vou dizer aqui agora é o ontem e parte do hoje, que é a gestão do processo físico, é a gestão do processo de papel, é aquela gestão demorada, é aquela gestão pontuada pelo tempo morto. O que é o tempo morto? É o tempo gasto com recebimento da pensão inicial,
com o protocolo, com a autuação, com a juntada, com a conclusão, com a vista. Esse tempo morto que o EPROC veio aniquilar. Então esse tempo morto, infelizmente, ainda existe e nós temos que gerenciá-lo da melhor forma possível para que o processo consiga minimamente seguir um trâmite razoável até que consigamos virtualizar todos os nossos processos. Então, por essa administração processual, deve buscar o magistrado formas para conduzir o processo com mais eficiência, de modo que o mesmo possa se desenvolver de forma séria e racional, culminando por trazer ao credor o quanto antes as quantias devidas pelo executado. Vou dar alguns exemplos do que pode ser feito numa vara com processos físicos. Setorizar a vara para melhor operacionalização e celeridade na condução dos trabalhos. Então, criar um setor específico para os leilões, criar um setor específico para a publicação, um setor específico para cargas, onde isso é possível. Delegar, na medida do possível, e nos termos do novo provimento, que proíbe algumas delegações, o maior número de atos para a secretaria, para que os atos não precisem voltar para o juiz por uma mera chancela. Há atos que podem ser realizados pela secretaria, como vista, carga, remarcação de audiência, dentro de uma pauta pré-estabelecida pelo juiz, que não precisam voltar para o juiz. O juiz pode, isso pode ser feito pelos servidores de forma automática, dentro de um padrão pré-organizado pela vara. Uma coisa, é algo muito antigo, mas que hoje todo mundo faz, mas é importante de novo pontuar. Um despacho inicial já prevendo as providências serem tomadas em toda a sequência. Todo mundo faz isso hoje, né? Mas é importante que o despacho seja feito de tal forma que todas as providências já sejam interconectadas e relacionadas, de forma que o processo, saindo de um setor, já vá para o outro, saindo da fazenda, já abra a vista para o executado, enfim, para que ele ganhe agilidade na tramitação e só volte para o juiz para determinar ou decidir questões realmente importantes, como a produção de alguma prova extra ou mesmo o termo final, que é a sentença. Expedição de mandados e ofícios apenas excepcionalmente. Então, acho que ninguém mais fala nisso hoje. Tem que expedir a abolição de mandados, impedir a expedição de mandados e ofícios na medida do possível. Toda decisão já tem que servir como mandado, toda decisão tem que servir como ofício, que já conte a decisão ali mesmo no rodapé dela, ou em algum trecho dela, o endereço onde ela deve ser enviada. Então, proferiu a decisão, já envelopa, já vale como mandado, já vale como ofício e já manda para o destinatário. Tem que o servidor pegar uma decisão, escrever um papel chamado mandado, para entregar para o Tribunal de Justiça, para ele sair para cumprir, representa um tempo morto em torno de 15 a 20% do trabalho da vara naquele ato específico, o que é, evidentemente, um absurdo. Então, quando for expedido algum documento, já contém abaixo o remetente e o destinatário, de modo que para enviá-lo aos correios não seja necessário colocar envelope. É o caso, por exemplo, de mandar um ofício para algum lugar. O despacho é lido como ofício. Então, quando já dobrar o ofício, já esteja impresso ali o destinatário e o remetente, então ele só grampeia, já manda pelo correio. Não precisa pegar aquela folha ou preencher uma etiqueta e colocar o destinatário e colocar o remetente. Parece que não, mas isso também ganha em atividade, em eficiência da atividade jurisdicional. Simplifica. Banco de certidões. Então, aonde não existe o EPROC ainda sobre isso, de novo eu sempre volto nessa matéria. É importante, há softwares gratuitamente disponíveis na internet, onde a SEMAN, onde a subseção judiciária pode criar um banco de certidões. O que quer dizer isso? Todas as certidões feitas pelos juízes criminais, cíveis, da execução fiscal, ficam arquivadas no mesmo lugar e identificados pelo exequente, pelo executado, até mesmo às vezes pelo CPF. Por que é importante? Porque muitas vezes a Fazenda Nacional, ela tem no seu cadastro endereços muito antigos e ela executa a dívida ativa, protocolo inicial com endereço que já não existe mais. E aí o que acontece? Às vezes são 4, 5, 10 execuções de conto mesmo executado, distribuídas em varas diferentes, com endereços errados. E aí cada uma delas gera um mandado, cada uma delas distribui para o oficial de justiça, sai o oficial de justiça, vai no endereço errado, certifica, volta para o juiz, manda para a fazenda, desenha novo endereço, um trabalho sem fim. Se tivesse um banco de certidões, o último endereço encontrado naquele CPF vai ficar arquivado. O oficial de justiça não está obrigado a seguir o endereço da fazenda.
Basta ele colocar o CPF, encontrar o último endereço e, a partir dali, fazer a sua busca. Ganhamos em tempo, ganhamos em eficiência. E também, até mesmo para aquelas situações onde há o redirecionamento da execução fiscal em decorrência do encerramento irregular da empresa. Não precisa cada oficial ir lá e constatar que a empresa foi dissolvida irregularmente, ela está fechada. Se tivesse um banco de certidão, o juiz empresta aquela prova, diz o seguinte: olha, no processo tal, já foi constatada que a empresa foi dissolvida irregularmente. Logo, não é necessário pedir o mandado, logo, tal como no outro processo, redireciona a execução contra aquele executado. Essa é uma providência muito importante, uma petição padrão da Fazenda Nacional. Hoje no Paraná, quase todas as varas já usam, que a Fazenda Nacional, a seccional lá do Paraná, já adotou como regra em todas as varas. Mas a Fazenda Nacional, ela faz uma petição padrão, prevendo, na verdade é o juiz que faz. Ele elabora todos aqueles provimentos onde há uma resposta certa em relação à tramitação da execução. E aí passa para a Fazenda elabora os requisitos da petição inicial padrão e protocola na Secretaria. Nessa petição, todas aquelas providências que a Fazenda tem uma resposta já certa, estão lá especificadas. Quando o devedor chega numa vara e diz o seguinte: foi penhorado um imóvel no centro da cidade, e ele quer trocar esse imóvel, substituir por esmeraldas, ou por títulos da dívida do Império. Daí ele protocola a petição. Olha, senhor juiz, quero substituir o imóvel no centro da cidade por um título de dívida emitida pelo Império, ou esmeralda, certificado da Caixa Econômica Federal. Bom, o que deve fazer o juiz? Em tese, receber aquela petição, abre vista para a Fazenda. Esse processo, até ele receber, já demora 60 dias ou mais. Abre vista para a Fazenda, demora 4 meses para devolver. Daí volta, fim da fila, mais 60 dias para despachar. Para dizer o quê? Que ela não quer trocar o imóvel pelas esmeraldas. Me lembra muito aquele programa